Bom, a nossa próxima apresentação é com a Mariana Kikuchi, ela está fazendo pós-doutorado aqui com a gente, e a gente teve a Andréia, que é professora em Ohio, teve o Marcelo, que é professor em Iowa, e agora a Mariana, que é pós-doc aqui, e os nossos próximos 2 apresentadores são estudantes de pós-graduação. E um dos objetivos, na verdade, não um dos objetivos, né, o Daniel? O objetivo que a gente começou essa reunião, lá atrás, eu e o Daniel éramos estudantes de doutorado, que, na verdade, nada mais do que estávamos fazendo é tentando arrumar um emprego. E eu não quero dizer que os estudantes que vão apresentar estão tentando, mas estão também, né? Igual como a gente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós vamos ter a Mariana e depois vamos ter 2 estudantes. E eu vou convidar outros 2 estudantes, assim como eu e o Daniel fazíamos, para moderar e apresentar esses outros 2 últimos estudantes, para ter o contato com vocês da indústria e para realmente mostrar o rosto aqui para vocês e conhecer mais a indústria. Então, vamos ter a Mariana agora, depois os outros 2 estudantes. Obrigado, Mariana. Se apresente. Você já apresentou aqui na nossa reunião? Não. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Boa tarde ou quase boa noite já. Então, como o Fábio falou, meu nome é Mariana. Eu, na verdade, estou como pesquisadora aqui na Universidade de Minnesota. Eu vou apresentar um pouco 2 dos nossos projetos, que são os projetos que eu estou um pouco mais envolvida, que eles estão relacionados principalmente à vigilância na suinocultura aqui nos Estados Unidos, e a gente está tentando tornar a vigilância um pouco mais proativa e um pouco mais a tempo real. Então, eu queria começar falando do MSHIMP, que é o Morrison Swine Health Monitoring Project. Então, esse projeto ele foi criado em 2011 pelo Dr. Bob Morrison, e ele foi criado, na verdade, em resposta a uma pergunta que veio da suinocultura aqui dos Estados Unidos, dos produtores aqui dos Estados Unidos, durante uma conferência, que era se a gente realmente sabe qual a carga de PIRS que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Então, a partir disso, por que PIRS? Então, PIRS é uma doença extremamente prevalente aqui nos Estados Unidos e tem um impacto econômico muito grande, mas também o monitoramento é bem padronizado. Então, eu diria que praticamente boa parte dos produtores aqui, eles seguem o mesmo sistema de classificação, que é esse sistema de classificação aqui da Sociedade Americana de Produtores de Suínos. Então, essa padronização e essa colaboração, esse interesse dos produtores em monitorar essa doença permitiu, então, a criação do MSHIMP como uma vigilância nacional para monitorar, então, as doenças de suínos aqui nos Estados Unidos. Então, o MSHIMP, hoje em dia, ele monitora mais de 35 sistemas de produção aqui, em 28 estados, e representa mais de 3,5 milhões de matrizes. Esse projeto, como eu falei, começou em 2011, com apenas 13 sistemas, e hoje em dia, então, já representa mais de 50% do rebanho de matrizes aqui dos Estados Unidos. Como que funciona esse projeto? Então, os participantes, os produtores, eles voluntariamente reportam semanalmente qual o status sanitário para PIRS e outras doenças de cada um dos seus rebanhos. Então, por que a gente tem essa mudança de status de cada um dos rebanhos, das granjas, semana a semana? Isso permite que a gente crie, então, estimativas de incidência e prevalência da doença na população. Então, aqui estão 2 exemplos dos relatórios que a gente manda semanalmente. Então, aqui a gente tem um exemplo de um gráfico de incidência de PIRS aqui nos Estados Unidos. A gente pode ver que, nos últimos anos, a incidência tem estado um pouco abaixo do que a gente vê historicamente, mas também permite que a gente crie gráficos de prevalência como esse, em que a gente mostra, semana a semana, qual a proporção do rebanho que está positiva para essa doença. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que, nos últimos anos, a gente tem cerca de 30% a 40% do rebanho de matrizes aqui dos Estados Unidos positivos para PIRS a qualquer momento. Então, a ideia desse projeto era desenvolver a capacidade de uma resposta oportuna a patógenos emergentes. E isso veio a calhar, digamos assim, porque, em 2013, a gente teve PID, ou a diarreia epidêmica porcina, introduzida aqui nos Estados Unidos, de novo, em 2013, e ela foi rapidamente incorporada no projeto. Então, os produtores começaram a relatar os status sanitários de PED para a gente, e a gente conseguiu, então, uma resposta rápida, gerando informações para ajudar a entender o que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos com relação à PED. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui nesse gráfico de prevalência, que o pico dessa epidemia foi por volta de março de 2014. Um outro exemplo de capacidade de responder a patógenos emergentes foi a emergência de uma nova
uma nova cepa de PRRS, que a gente viu aqui nos Estados Unidos, e que, de novo, porque a gente já tinha esse sistema de colaboração entre os produtores, eles já estavam relatando para a gente o status sanitário dos rebanhos, então isso permitiu que a gente calculasse, não só gerasse curvas epidemiológicas, gerasse medidas de incidência, mas a gente também conseguiu, por exemplo, fazer uma descrição espaço-temporal de como que estava acontecendo aquele surto aqui nos Estados Unidos. Então, de novo, só alguns exemplos de como já ter uma ferramenta desenvolvida pode ajudar quando você tem a emergência de alguma doença ou algum outro patógeno. Então, o que eu queria falar hoje, principalmente, é esse novo projeto que a gente tem, que ele se chama The Early Regional Occurrence Warning. Esse é um projeto que ele é liderado principalmente pela nossa pós-doc, a doutora Xiaomei Yue. E a ideia desse projeto é que, hoje em dia, a maior parte das nossas informações sobre status sanitários de doenças de suínos aqui nos Estados Unidos, elas são divulgadas de forma agregada, então, seja a nível nacional, estadual, regional. E a gente queria, então, que a gente conseguisse gerar uma informação um pouco mais local, que fosse um pouco mais aplicável para esses produtores. Então, a ideia é relatar a ocorrência local de doenças no perímetro de cada granja. Então, de novo, proposto para tornar essas informações que já existiam de forma mais prática, com o objetivo de promover uma resposta rápida para a emergência de doenças. Então, a ideia desse projeto é que as fazendas vão compartilhar, as granjas vão compartilhar informações dos status sanitários e a gente vai gerar um relatório dizendo quantas granjas positivas tem ao redor daquela doença. A gente considera que essa informação de status sanitário é uma informação extremamente sensível, então a gente tem vários passos aqui visando não comprometer a confidencialidade dessa informação. Então, a gente utiliza um raio individualizado para cada granja, tentando balancear então a relevância epidemiológica e confidencialidade. A gente faz tudo isso de forma automática por um código que foi gerado, de forma que a gente não tenha erros manuais. Então, por exemplo, não vai acontecer o caso de anexar um arquivo errado para a fazenda errada. Então, a gente faz tudo isso de forma automática, de novo, para garantir a segurança da informação. Tudo isso ajuda com que os participantes tenham segurança em compartilhar cada vez mais dados. Então, aqui está um exemplo do relatório que a gente manda toda semana. Então, de novo, a gente está usando o PIRS como um exemplo. Na verdade, a gente usou o PIRS para desenvolver essa ferramenta, mas essa ferramenta foi pensada para ser uma ferramenta que fosse adaptável a qualquer doença emergente ou a outras doenças endêmicas também. Então, aqui, no exemplo desse relatório, cada sistema de produção vai receber um relatório desse toda semana. E a gente tem, por exemplo, aqui na Granja 1, atualmente, nessa semana, ela era positiva para PIRS, e no raio de 30 milhas tinham 0 outras granjas que eram positivas. Em contraste, se a gente vê a Granja 7, essa granja tinha, num raio de 25 milhas, 6 outras granjas positivas ao redor dela. Então, isso torna a informação que a gente já tem um pouco mais aplicada, né? De novo, a ideia é permitir uma resposta rápida a emergências. Então, na verdade, esse projeto foi pensado como uma forma de se preparar para caso a peste suína africana acabe sendo introduzida aqui nos Estados Unidos, a gente já tem uma ferramenta que possa ajudar nessa comunicação para os produtores. Esse projeto, na verdade, esses relatórios, eles começaram a ser enviados muito recentemente, acho que faz cerca de 2 meses que a gente começou a enviar eles, então ele é extremamente novo, mas a gente já recebeu alguns feedbacks dos produtores dizendo que eles veem a utilidade nesses relatórios em rever e reforçar os protocolos de biossegurança ou biosseguridade, quando eles veem que tem um aumento da carga de doença na região. Então, eles sentam com os funcionários para rever todos os protocolos e garantir que está tudo sendo feito corretamente, mas eles também veem benefício na tomada de decisão. Então, permite adaptar práticas e manejos diários. Então, por exemplo, o movimento de animais, a depender do status sanitário da região. Então, tudo isso para concluir que o monitoramento das doenças em tempo real ele é possível, mas ele depende principalmente do interesse e da colaboração da indústria. Então, os participantes, a indústria, ela tem que estar extremamente engajada e motivada para compartilhar os dados para o bem comum da indústria.
Além do compartilhamento de dados, a padronização da informação é crucial. Então, de novo, a gente usou o PIRS aqui como exemplo, porque é uma doença que é bem padronizada aqui nos Estados Unidos, porque o que a gente não quer é que o que uma granja chama de positivo, a outra granja chame de negativo, certo? Então, isso no Brasil talvez não seja tão crucial assim, porque muitas das doenças de interesse, elas são de notificação obrigatória. Então, a gente já tem essa vantagem no Brasil, que a gente tem já uma certa padronização. Mas a gente precisa que as classificações de status sanitário sejam amplamente aceitas e implementadas. E, por fim, de novo, é uma medida mais proativa de prevenção de epidemias. Então, a ideia é, de novo, você já ter uma ferramenta feita para caso aconteça alguma coisa, você já esteja preparado e poder rapidamente incorporar e dar esse retorno aos produtores. E, com isso, eu queria só agradecer à equipe do MChimp e todos os participantes. E vou deixar aqui o nosso site, caso vocês queiram conhecer mais sobre os 2 projetos que a gente apresentou aqui. Obrigada. Muito obrigado, Mari. É interessante que a gente fala disso desde o nosso primeiro encontro, né, Daniel? Acho que você deve ter apresentado alguma coisa do MChimp no primeiro, falando de compartilhamento de dados, compartilhamento entre as granjas para monitorar a doença. Estamos aqui 10 anos depois falando a mesma coisa. Perguntas para a Mari? Se fosse fazer isso, alguma coisa dessa no Brasil, como você acha que seria? Seria micoplasma? Seria mortalidade? Seria antibiótico? Como é que é uma forma de iniciar algum sistema colaborativo no Brasil, nessa ciência de compartilhamento de informações? Tá aí a bomba, responde. Eu acho que uma forma extremamente fácil de começar seria com as doenças de notificação obrigatória, porque você já tem o dado coletado, ele já é padronizado, você provavelmente já tem, inclusive, a geolocalização de cada fazenda. Isso seria uma forma fácil de começar, só como treinamento da ferramenta, né, para você ver como que vai ser a aceitação também. E aí você vai incorporando qualquer doença endêmica ou outro problema de saúde que você tenha alguma padronização na notificação. Então, na minha opinião, talvez começar com as doenças de notificação obrigatória seja uma forma um pouco mais rápida e fácil de começar. Mais uma pergunta. Ô Mari, como é que os que entram nesse segundo projeto já estão dentro do MChimp, certo? Nesse caso, a gente priorizou quem já estava no MChimp, porque o MChimp já tem esse sistema de notificação semanal, que eles já relatam para a gente o status de saúde, mas esse projeto ele pode ser estendido a participantes que não são do MChimp também. E a adesão foi imediata, porque já estavam dentro de um e entraram no outro, ou não? Não, então, os participantes do MChimp tinham que optar por participar desse segundo projeto, porque, de novo, como tem dados um pouco mais sensíveis, porque a gente está falando de perímetro das granjas, então eles tinham que optar por entrar nesse projeto também. Olá, Mariana. Obrigado por compartilhar sobre o MChimp. E, mais no sentido do Daniel aí também, quando você está montando um programa desse, tem sempre um medo do participante de compartilhar os dados. Dentro do MChimp, você tem uma grande experiência. E se fosse levar um programa desses para o Brasil, qual que seria a sua recomendação para evitar esse medo de compartilhar os dados inicialmente com um programa desse? Então, a nossa experiência, começando pelo MChimp, que como é o SDRS, que são projetos que fazem relatórios mais regionais ou nacionais, isso já inicia um compartilhamento de dados um pouco mais seguro, digamos assim, né? Porque você não está necessariamente compartilhando informações tão sensíveis. Então, acho que isso é um bom começo. Outra coisa são as investigações de surto que a gente faz de vez em quando acontece, quando os participantes entram em contato conosco, a gente vê que eles já estão sempre cada vez mais abertos a falarem, ok, quem tem essa doença parecida aqui na minha região, você pode me colocar em contato com essas pessoas. Então,
Na verdade, isso parte um pouco dos produtores também, que quando eles veem que tem um órgão central, digamos assim, que tem informações, eles falam, ok, você pode me colocar em contato com a tal pessoa, eu gostaria de conversar com ela e ver como que a gente pode se juntar para tentar mitigar a situação dessa doença aqui na região. Então, isso também partiu um pouco deles, e ter essa comunicação inicial de uma forma um pouco mais segura, eu acho que talvez seja um bom começo. Mas, de forma geral, os produtores, eles, pelo menos os que a gente tem trabalhado inicialmente, eles são bem abertos a compartilhar informação. E, na verdade, eles falaram assim, a gente já compartilha com os nossos vizinhos de qualquer forma. Então, isso é só uma forma de facilitar essa comunicação. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Mari.